Estamos aqui em mais uma Quarta com Deus, com a série Cuidando da Saúde Emocional em Tempos de Crise. Neste período, a nossa igreja, a primeira igreja batista em Pádua, está trabalhando com essa série de vídeos para que possa ajudar você e a sua família a lidar com esse momento de uma forma mais saudável à luz da palavra de Deus. Que você possa aproveitar esses vídeos, se você não teve a oportunidade de assistir os anteriores. São 5 vídeos no total, incluindo o de hoje, incluindo esse, e que podem ajudar você a lidar e a passar de uma forma mais saudável diante desse momento tão difícil que estamos vivendo. Vamos começar orando? Querido Deus, mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui juntos, mesmo que de forma virtual, para aprendermos sobre a Tua Palavra. Agradecemos pelos ensinos que nós podemos adquirir estudando a Tua Palavra. Sabemos que ela está acima de qualquer ciência e ela nos ensina, nos direciona, a fim de que possamos agir e ter uma vida cada vez mais saudável, equilibrada, de acordo com a Tua vontade. Pedimos a Deus que o Senhor fale aos nossos corações para que possamos ouvir a Tua voz e que a orientação venha diretamente do Teu alto trono. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu
sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas preciso acreditar e confiar no que você me diz. No estudo de hoje, nós vamos falar sobre crianças. Como as crianças estão lidando passando por esse momento. Então, o tema é crianças e pandemia. Como cuidar das emoções? Precisamos entender que criança pensa, criança gente, criança sente, ela percebe tudo o que está acontecendo. Eu gosto sempre de usar o seguinte ilustração, exemplo ou metáfora, não sei, quando eu estou falando com os pais sobre crianças. É como se a criança, né, fosse toda olho, toda ouvido, toda percepção, porque ela percebe tudo que está acontecendo. Talvez, dependendo da idade dela, né, do nível de maturidade cognitiva, ela não tenha compreensão exata do que está acontecendo, mas ela percebe que algo está errado, né, que algo não está legal. Então, às vezes, os pais acham que, se eu não falar na frente dela, se eu não, se ela não assistir alguma coisa, não ver algo, ela não vai perceber, não vai sentir. É óbvio que quanto mais acesso temos às situações, problemas, né, mais nos inteiramos deles. Mas a criança percebe, no mínimo ela percebe que tem algo acontecendo e que as tensões, né, no nível familiar, no grupo familiar, estão diferentes. Então, é importante entendermos que elas estão vivenciando as mesmas angústias que nós nesse momento, do jeito delas, de acordo com a percepção delas. Mas elas estão também vivenciando isso, né? E com esse agravante de não ter uma compreensão exata, né, de tudo que está acontecendo. Muitas delas podem desenvolver, né, um certo medo exagerado por conta de não compreender de forma adequada e talvez também por falta de explicação sobre tudo o que estamos vivendo. Na nossa civilização, o conceito de infância é relativamente novo. Até o século XVIII, as crianças não eram consideradas nas suas características específicas, né, de criança. Eram consideradas como pequenos adultos e antes disso, né, quando eram bem pequenininhas, eram até vistas como se fosse um animalzinho engraçadinho que poderia ter aquela raparigação, mas que não deveria se apegar muito, porque pelas altas taxas de mortalidade, elas iriam morrer, então não valia a pena se apegar muito àquela criança engraçadinha e logo nasceria outra que entraria no lugar. Era até muito comum dar o mesmo nome, né? Quando uma criança morria muito novinha, aquele nome era dado para a seguinte. Só por volta do início do século XX é que se começou a olhar a criança de uma maneira especial, com suas singularidades e com as suas características e necessidades próprias. Entretanto, podemos encontrar diversos relatos na Bíblia que valorizaram a criança enquanto um ser, né? Enquanto gente, e não como um ser inferior ou com menos valor. Eu gostaria que a gente pensasse aqui muito rapidamente em 3 exemplos de pessoas que foram extremamente importantes na história
de Israel e até na nossa história também, né, para a nossa vida, e que foi apresentado o relato bíblico das suas infâncias. O primeiro deles foi Moisés, né? Então, não vou trazer a história aqui, mas Moisés foi poupado da morte ao nascer, né? Ele foi resgatado pela filha do faraó, pôde ser cuidado pela própria mãe e na vida adulta ele se tornou o grande libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. O segundo exemplo é de Samuel. Foi um filho tão esperado por Ana que não podia ter filhos e quando ele nasceu ele foi entregue ao profeta Eli e se tornou um dos maiores profetas da história de Israel. E não poderíamos deixar de pensar, né, no exemplo de Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus. Ele começa a sua história, né, terrena, nascendo como uma criança. Às vezes eu penso o seguinte, mas Deus se sujeitou a passar por todas as etapas e fases da vida humana, né? Então ele nasceu como uma criança em situações precárias, viveu todo o crescimento, desenvolvimento infantil, começando seu ministério só aos 30 anos, para ser o Salvador do mundo, para ser o nosso Salvador. A minha intenção em trazer esses exemplos, né, essas histórias bíblicas, esses relatos bíblicos, é mostrar que Deus ele está querendo dizer para a gente aqui o seguinte, olha só, uma pessoa, ela conta, ela existe desde quando ela nasce, até antes, né, quando a gente entende a importância da vida intrauterina, mas pensando na criança, Deus está mostrando que esses três homens que foram fundamentais na história Moisés e Samuel, fundamentais na história do povo de Israel, e Jesus Cristo como sendo o próprio Deus, mas vivenciando essa vida humana fundamental na vida de todos nós, eles começaram como criança. Então, a fase de criança é fundamental para a nossa fase enquanto adulto, para a constituição do nosso ser, para a constituição do meu eu, que não começa, eu não sou quem sou só depois que eu me torno adulto. Né? Eu sou quem sou desde que eu nasci e vim vivenciando tudo isso, construindo a minha história, a minha subjetividade, né? A minha personalidade, para que no tempo certo, né? Segundo esses relatos bíblicos, essas pessoas, esses três homens de Deus pudessem, Jesus, o próprio Deus, óbvio, pudessem colocar em prática, né, a missão dada por Deus. Então, nós precisamos compreender que cada criança que nós conhecemos e nos relacionamos, seja da sua família ou não, elas estão sendo preparadas para cumprir uma missão dada por Deus quando chegar o tempo em que elas estiverem prontas para isso. Jesus disse o seguinte: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19:14. Que tamanha valorização! Ou seja, você pode ser adulto, você pode ter qualquer status social, né? Qualquer conta bancária, mas o que importa, né, é que você tenha um coração como o da criança, para que você possa acessar e chegar ao reino dos céus. Pensando nesse tempo de pandemia, né? Como podemos ajudar, né, as crianças? Precisamos entender como elas estão sendo afetadas. Por mais que todos nós estamos sendo afetados, a criança ela vai ter maior dificuldade de expressar verbalmente, né, aquilo que ela não está conseguindo lidar. Então a criança ela expressa através do comportamento, através desse desajuste que ela... Ou seja, ela muda a forma de se comportar mesmo e às vezes até reações fisiológicas quando ela vivencia uma situação que ela não está dando conta. Então, por exemplo, os problemas que a criança está enfrentando, né? A perda da rotina que ela tinha antes, não poder sair de casa, não poder estar em contato com as pessoas importantes na vida dela, que ela tinha contato como
na maioria delas avós, parentes, primos, colegas de escola, os professores. Muitas estão confinadas em espaços pequenos, né? Que não tem tanto espaço para correr, brincar, como tinham antes na escola, na rua, né? O medo do coronavírus por conta de tanto alarde da mídia e realmente o real problema que é, e ela não consegue, né, ter dimensão do que isso seja. Possível tensão financeira na família, né, alguns pais perderam emprego ou diminuir a renda, então isso fica no ar, a criança percebe, às vezes isso é dito para a criança de forma clara e de forma que ela entenda, e às vezes não. Conflitos familiares, né? Nós sabemos que o confinamento favorece, né? O contato maior, o convívio mais próximo favorece ao aumento, tem favorecido ao aumento dos conflitos familiares. Também adoecimento, hospitalização ou morte de algum familiar devido ao coronavírus. E esses problemas, eles podem trazer reações emocionais e ou comportamentais que são mais frequentes na pandemia. É importante a gente entender que essas reações, esses sintomas, eles são esperados, né, diante da situação anormal que estamos vivendo. Temos que olhar para a criança, procurar entender, né, quais são essas reações, o que está diferente no comportamento dela, mas sem ter um olhar voltado para a doença, e sim para uma reação diante desta situação, tá? Então, a criança pode desenvolver dificuldade de concentração, principalmente nas aulas remotas, que é algo novo, né? Irritabilidade, medo, inquietação, tédio, sensação de solidão e alterações de sono e de alimentação. Então essas reações, elas são esperadas. Não que as crianças todas tenham que desenvolver essas reações, mas é possível que elas desenvolvam essas reações diante da situação que estamos vivendo. Então, preciso reforçar que precisamos tomar cuidado com essas reações, mas sem patologizar, né? Então, sem que a gente já diga, a criança está deprimida, a criança está com TDAH, enfim, né? Entender que isso é uma reação diante da situação. Sabemos que para os pais, né, toda essa situação traz um desafio dobrado, porque nós adultos também estamos tendo que lidar com tudo isso e que tem sido estressante, né? Trabalho doméstico, somado muitas vezes ao home office, as aulas remotas com as crianças e a criança em casa o dia inteiro, né? Nós, os adultos, também em casa o dia inteiro. Então, tudo isso tem sido difícil e tem sido estressante também. Então, é importante que o adulto, né, os pais, possam olhar para si primeiro, né, se organizar suas emoções e entender que isso é importante para ajudar o seu filho também a que se organize emocionalmente. Então, é importante que isso fique muito claro, né? Que não só o adulto está estressado, mas que a criança também está todo mundo estressado. Mas é importante ver que a criança precisa de uma atenção especial. Então, como podemos ajudar a criança nesse momento? Eu vou trazer em alguns blocos aqui. Em relação a essa interação, esse convívio familiar, né? Como podemos ajudar a criança a passar por esse momento de uma forma mais saudável? E é claro que se você tem um filho que ele está conseguindo lidar de uma forma mais saudável diante de tudo isso, para você também, como pai, como mãe, vai ser mais tranquilo, vai ser menos estressante, né? Então vale a pena investir no cuidado emocional da criança, do seu filho neste momento. Será um ganho para todo mundo, para a família inteira.
Então, primeiro, é possibilitar que a criança ela mantenha contato com aquelas pessoas que são importantes para ela, né? Hoje temos os recursos da tecnologia, né? As redes sociais, enfim. Então, possibilitar, criar estratégias, né? Até outras possíveis para que a criança mantenha esse contato, porque ela fica realmente, e quanto menor ela for, ela fica sem entender por que ela não pode ir na casa da vovó, por que ela não pode abraçar o vovô. Então, é importante né, criar estratégia para que ela mantenha contato com o coleguinha, com o professor, enfim, com essas pessoas que são importantes. Aproveitar esse tempo em família para fortalecer os vínculos, né, com a criança. O vínculo afetivo saudável para a criança é fundamental para o seu bom desenvolvimento emocional. E uma criança que se desenvolve bem emocionalmente, ela vai ter ganhos também na área cognitiva e em todas as outras áreas do seu desenvolvimento. Então, já que, né, estamos mais tempo em casa juntos com as crianças, procurar fazer desse tempo um tempo de qualidade, né? Procurar mesmo, tem tantas coisas para se fazer dentro de casa, mas criar uma rotina para ter tempo de qualidade com a criança e desenvolver ou fortalecer ainda mais esse vínculo. As crianças, elas podem estar mais estressadas por conta das restrições, por não poderem sair, por não poderem ir à escola, né? Não poderem fazer aquilo que elas estavam acostumadas a fazer. E com isso, elas podem reagir de forma mais agressiva. É comum a criança, quando ela não consegue dar conta de uma situação, ela reagir agressivamente. Então, os pais entendendo isso, né, fica mais fácil quando você entende que essa agressividade pode estar relacionada à situação que estamos vivendo e não uma birra simplesmente, uma pirraça ou uma desobediência, um desrespeito. Por isso é importante parar e ouvir a criança, né? O que está acontecendo? Por que você, o que você está sentindo? Né? O que você está pensando? Então, isso faz toda a diferença. Então, nesse momento, é importante não perder a paciência ou tentar cultivar cada vez mais a paciência e escutar a criança, né? Parar, escutar. A gente sempre orienta a pessoa, né? O adulto a abaixar, procurar ficar na mesma altura da criança, na mesma linha de visão. Isso demonstra respeito, demonstra atenção e demonstra que você está realmente interessado em escutar o que a criança está dizendo. Quando ela se sente acolhida, ouvida, né, e compreendida, ela sente que ela pode, né, seguir naquela situação de uma maneira mais tranquila e que ela tem uma fonte de apoio em que ela pode buscar esse apoio quando ela não se sentir bem, quando ela não se sentir tranquila, quando ela se sentir estressada, irritada. Ela sabe que pode ir naquele adulto, que ela não vai ser não vai ser repreendida, e sim acolhida. Uma outra forma de ajudar as crianças a passarem por esse tempo de uma forma mais saudável está relacionado à rotina familiar, né? Criança precisa de rotina, tá? Em todas as fases. É claro que essa rotina ela vai ficando cada vez mais flexível conforme a criança vai crescendo. Mas a rotina pode proteger contra os sintomas relacionados ao estresse e ansiedade, que podem ser manifestados de uma forma mais intensa nesse momento. Então, é fundamental tentar manter uma rotina o mais próxima do que ela tinha. Então, com essas aulas remotas, né, estabelecer horário fixo no dia para que ela possa ter a hora da aula, o momento da atividade, de fazer o dever, enfim. Criar realmente rotina durante o dia e lembrando que é importante dentro dessa rotina ter o tempo de brincar, ter o tempo de descanso, ter o tempo do uso das telas, dos jogos, enfim. A rotina ela vai fazer com que a criança se sinta segura de que as coisas estão acontecendo dentro de um padrão. E isso é importante para trazer segurança emocional para a criança.
Uma outra possibilidade dentro de estabelecer essa rotina em casa, e sendo que as atividades domésticas, as tarefas domésticas estão mais intensas, é dividir as tarefas com as crianças. Elas podem sim ajudar, podem e devem ajudar nas tarefas domésticas, desde que essas tarefas estejam de acordo com a sua capacidade relacionada à idade, né? Que seja segura para a criança. Então, dependendo da idade, pode ajudar em todas as áreas das atividades domésticas de casa. Criar atividades para que elas se movimentem, né? Então, mesmo em espaços pequenos, hoje nós temos na internet, né, um grande recurso para encontrar dicas e exemplos de atividades para que as crianças possam se movimentar mesmo em espaços pequenos. Quando elas gastam energia, elas se movimentam, também elas liberam, né, essas angústias, ansiedade e acalma as crianças. Também diversificar, né, essas atividades, essas brincadeiras de movimento com outras brincadeiras, como jogos, desenhos, né, atividades de concentração, atividades que podem se reunir a família toda e estar junto naquele momento, um momento descontraído, contação de história, fantoche. Então, tudo isso ajuda também a criança se acalmar, né, desestressar. E é importante que entre nessa rotina. Então, se possível, todos os dias, num determinado horário, ter esse tempo de brincadeira, tá? Diversificando com os tipos de brincadeira. Como eu falei, dedicar um tempo ao descanso, então é importante estabelecer isso dentro da rotina e estabelecer, né, um equilíbrio para o uso das telas. Como hoje, né, o uso dos smartphones, dos tablets, televisões e computadores, isso está sendo essencial para que a gente possa passar por esse momento, se intensificou muito mais o uso dessas telas. Mas nós sabemos que não é assim tão tranquilo no desenvolvimento da criança, não é tão saudável. Então é importante que se estabeleça, né, um equilíbrio ou uma rotina mesmo de que horas e para quais situações esse uso de telas será disponibilizado. Tá, tem as aulas online, tem que falar com o vovô, com a vovó, né? Tem também um momento em que ele quer assistir um vídeo e brincar, mas estabelecer também um limite, né, um equilíbrio para que a criança não fique excessivamente no uso das telas. O tempo das atividades escolares, né? Um outro ponto é, junto com a criança, construir esses acordos e regras, né? Quando a criança já é maior um pouquinho, consegue entender, dá para fazer com ela, porque quando ela constrói essas regras junto com os pais, o comprometimento dela pode ser maior na hora de cumprir com as regras. Diante disso, a gente pode perceber, na verdade, que os conflitos eles acabam acontecendo, né? E quando a criança e conflitos entre os pais, entre os irmãos, pais com filhos, enfim, em todos os níveis. Quando a criança percebe que os pais conseguem lidar com os conflitos de forma construtiva, ela aprende que é possível resolver o conflito positivamente a partir do modelo que ela percebe nos pais. Então, como eu disse antes, a criança ela é uma esponja, né? Ela absorve tudo que está ao seu redor, ela percebe tudo, até aquilo que a gente acha que ela nem ouviu, nem se deu conta, ela percebeu, ela ouviu. Ela pode não ter compreendido né, no cerne da questão, mas ela percebe, ela absorve. Então, preste atenção, né, você como pai, como mãe, como você tem lidado com os conflitos, né? Como você tem resolvido os conflitos, como você tem lidado com o estresse. Porque a criança, ela está aprendendo através do seu modelo. Isso é inevitável, né? O outro tópico para a gente pensar em como ajudar a criança nesse momento é conversar sobre a pandemia, tá? É fundamental o diálogo.
Precisamos ter diálogo com a criança. Então, não é preciso ter medo de conversar sobre o que está acontecendo. Às vezes eu vejo pais com medo, com dificuldade de falar sobre determinados temas com a criança, ou não querem que elas saibam de determinado acontecimento ou assistam determinada notícia. Mas ela, de alguma maneira, ela vai ouvir, vai ficar sabendo. Então, o melhor é que seja orientado, que seja explicado de uma forma mais saudável. Então não tenha medo de conversar com ela. Comece perguntando sobre o que ela já sabe. O que você sabe sobre o coronavírus? O que você sabe sobre a pandemia? Isso vale para qualquer assunto, para qualquer tema. Então, primeiro, pergunte o que ela sabe e escute o que ela sabe. E aí procure explicar para ela de uma forma mais clara, mas honesta sobre o que está acontecendo, no nível de compreensão da criança, né? Sem alarde, sem fazer com que a criança tenha medo, né, do que está acontecendo. É natural que ela desenvolva medo, mas quando ela sente que ela pode falar sobre o que ela está sentindo, sobre o que ela pensa, né, com aquele adulto de confiança, com o pai, com a mãe, ela vai ficar mais tranquila em relação àquela situação. E ela vai buscar orientação correta, né, com os pais. Orientar, né, sobre essas medidas de cuidado e prevenção. Hoje em dia as crianças já estão bem orientadas sobre isso, mas está sempre orientando do porquê, da importância de lavar as mãos, da máscara e tudo mais. Esclarecer dúvidas, está sempre disponível para esclarecer dúvidas. E está disponível também para perceber e validar as emoções da criança. Né? Quantas vezes a gente ouve: ah, mas você não tem motivo para estar chorando. Bem, se a criança está chorando, algum motivo tem. Né? Ela não está sabendo lidar com aquela situação, ela não sabe expressar o que ela quer, então ela chora. Então, todas as vezes que uma criança chora e expressa determinada emoção, seja raiva, seja ela pode estar fazendo birra, mas é porque ela não sabe expressar aquela emoção da maneira adequada. Então ela precisa que alguém ensine. Muito mais que ela seja repreendida, muito mais do que ser castigada, ela precisa ser ensinada a como lidar com as emoções. Quando, né, esse pai, essa mãe, esse cuidador já está estressado e não está sabendo lidar com as próprias emoções, ele vai ter dificuldade de lidar com as emoções da criança. E aí a tendência é repreender do que, né, acolher e ouvir. Então é fundamental que as emoções da criança sejam validadas e sejam acolhidas. E assim ela seja ensinada a lidar de maneira adequada, né, com aquela emoção. Preparar a criança para o término da pandemia, né? Orientar que não vai ser um término papum, né? E que o vírus ainda vai estar rolando, e que ainda vamos precisar ter cuidados, né, que as voltas às atividades serão aos poucos, como já está acontecendo. Então é importante falar com a criança, né, desse processo aí de fim de pandemia, para evitar o contágio. E por último, né, conversar sobre o luto. Né? Pode ser que alguma criança possa estar vivenciando luto, tenha perdido alguém da família ou alguém muito importante. Então, é importante conversar com a criança sobre o que ela está sentindo. Mais uma vez, escute a criança, pergunte o que ela está sentindo, ou ela vai ter dificuldade de dizer o que está sentindo. Então, você pode perguntar: o que você pensa sobre isso? O que está na sua cabeça? E aí ajudar a criança a perceber ou a entender o que ela está sentindo. E ajudar a nomear: então você está triste, você está com raiva, você está frustrado. É importantíssimo nós ajudarmos a criança a nomear as emoções, porque conforme ela aprende a nomear as emoções, ela vai poder reagir a essa emoção de uma forma mais adequada, sabendo exatamente o que ela está sentindo. Né? Um dos maiores problemas que nós vivenciamos é que muitos ainda de nós adultos não sabemos o que estamos sentindo. E às vezes estamos cansados e reagimos com raiva, estamos estressados e reagimos com raiva, enfim. Né? É importante
a gente ensinar as crianças a nomear as suas emoções e falar sobre a pessoa, né, que morreu. Né? Às vezes a criança não fala, muitos relatam, né? Ah, fulaninho perdeu alguém da família e não fala. Mas será que foi dada a oportunidade para ele falar? Será que ele sente que ele pode ser ouvido, né, de forma sincera e honesta sobre aquilo que ele está sentindo, né, ou a saudade que ele está sentindo daquela pessoa? Então, falar sobre a pessoa, né, relembrar os momentos bons com a pessoa, com fotos, ajudar a criança a elaborar esse luto através de vivenciá-lo mesmo, porque é uma fase que passamos realmente quando perdemos alguém e que é preciso vivenciar para poder seguir em frente. Concluindo, possivelmente o maior aprendizado que as crianças e até nós mesmos, né, teremos por estarmos vivenciando esse momento, o maior aprendizado possivelmente será o de desenvolver, de que é possível desenvolver recursos para enfrentar situações de crise. Né? Nós temos muito medo de passar por problemas, de vivenciar dor, sofrimento. Mas o fato, né, a verdade é que nós, seres humanos, temos uma capacidade imensa de lidar com situações, de nos adaptarmos. Então, é importante que a criança aprenda isso, que é possível passar por situações difíceis, por momentos difíceis e que vai ficar tudo bem no final e que vai ser possível seguir em frente. E com isso ela vai adquirindo recursos para as próximas situações difíceis que ela ainda vivenciará na vida dela. Em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, Deus nos diz o seguinte: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Nesse texto, o Senhor está falando sobre o ensino da lei, que é fundamental. Diante disso tudo que estamos falando, não podemos negligenciar o ensino da palavra de Deus. Dentro da rotina, é importante ter um tempo para estudo da palavra, para oração, de culto doméstico. É o fortalecimento da vida espiritual sua, do seu filho, da sua família, que fará com que você consiga vivenciar esse momento tão difícil. Somado a todas essas orientações sobre como lidar com as questões emocionais, é fundamental cultivar uma vida devocional, uma vida de oração, porque é através do exemplo que a criança vai aprender. É através do seu exemplo, né, de ter uma vida devocional, uma vida voltada a Deus, uma vida que busca, né, fazer a vontade de Deus, tanto quanto seu exemplo em como lidar com as emoções e em como vivenciar esse momento, é que fará com que a criança aprenda a lidar de forma saudável emocionalmente diante de tempos de crise. E então é importante sempre lembrarmos, né? Como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7. E ele tem cuidado de nós. Reafirme isso para você, traga sempre a sua memória. Lembre-se sempre de que Deus tem cuidado de nós. Ensine isso ao seu filho. Ajude-o para que ele guarde no coração dele essa confiança, a esperança que só Deus nos dá. Sabendo que, diante de uma situação tão difícil, Deus tem cuidado de nós. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos guardar a nossa fé, a nossa esperança sempre nele, porque sabemos que ele tem cuidado de nós. Vamos orar? Querido Deus, graças te damos pelo teu amor, pelo teu cuidado e proteção. Queremos aqui reafirmar que temos convicção de que o Senhor está sempre conosco, que o Senhor está nos guardando e nos protegendo. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a atendermos as nossas crianças de maneira saudável, de maneira adequada, expressando o seu amor por elas, que elas possam sentir em nós a acolhida e o amor que só o Senhor pode nos dar, que nós possamos ser exemplos do teu amor. Ajude a cada pai e a cada mãe que está passando por este momento difícil, para que eles possam estar conseguindo lidar com as suas demandas e também com as demandas das suas crianças.
Que o Senhor possa estar cuidando de cada família neste momento. A nossa oração é que o Senhor continue, ó Deus, conosco, nos ajudando, porque sem Ti nós não podemos nada. Muito obrigado por todo o seu amor demonstrado por nós através de Jesus na cruz. E é no nome dele que nós oramos. Amém.